Esse é o primeiro estudo A, 1 Coríntios 15a. Não sei se haverá outros, mas como esta semana, na minha leitura devocional, chegando nesse capítulo, eu senti muita alegria e desejo compartilhar com a igreja a respeito da morte. Porque Deus tem ministrado essa igreja sobre esse tema, esses últimos tempos. E precisamos conhecer melhor algo tão maravilhoso. Por isso, vamos hoje começar um pouquinho a andar nesse sentido, nesse capítulo, né? Bora lá? Pronto? Bíblia aberta? Gente, é extremamente importante a Bíblia. É a palavra de Deus. Ela nos ensina. Ela mostra o erro daquilo que está no meio da igreja, que está cheio de coisas que não são coerentes e harmoniosas com a palavra de Deus. A igreja tem que estudar a Bíblia. Ela é nossa bússola, nosso mapa. Ela mostra o caminho. A verdade da palavra tem que ser conhecida por você pessoalmente. Como eu estava falando, nesses dias nós temos recebido do Pai a importância, olha a palavra que todos outros, a importância e a necessidade da morte física. Você já ouviu esse tipo de coisa? Que é importante, é necessário morrer? Não é não? O mundo prega isso ou não? Não. Mas eu estou falando para que você seja levado junto a Ele. Muito crente não entende e não quer morrer, Márcia. Na verdade, ele está falando, eu não quero ir para o Pai. A morte é um assunto muito complicado para a grande maioria, Larissa. A grande maioria não gosta nem de falar de morte. Mas para os salvos, é coisa simples e fácil. É assim que você tem que se sentir diante da morte. Algo banal. Algo que já foi e não te incomoda mais. Eu gosto desse cristianismo, John. Uma das provas de que nós estamos no caminho certo é isso. O medo da morte desaparecer. Não tem igreja que ainda as pessoas têm medo da morte. Se a igreja de Cristo, mas ele conhece o Evangelho, não tem mais medo, porque Cristo venceu e Ele promete para nós. Então, eu amo o Evangelho verdadeiro porque nos traz convicções. E uma das convicções é que a morte já era. A morte já morreu. Vamos tratar um pouquinho mais, Marisa, sobre esse tema, para que nós tenhamos mais gozo, mais alegria e mais esperança como cristão. Nós que já passamos dos 40, Marisa, melhor ainda. Sua decadência lenta. A igreja tem que conhecer isso, Vanessa, para ter descanso, para ter esperança, para viver com a radiante alegria e esperança. Neste mundo secular e evangélico, quando se recebe uma notícia de óbito, um falecimento, o WhatsApp enche de condolências. Meus sentimentos à família, meus sentimentos à família. Não sei se vocês veem isso nos grupos. Eu vejo muito, sempre. Interessante que às vezes no grupo da Célula, por exemplo, tem uns 2, 3 fazendo aniversário. Parabéns, fulano de tal, parabéns, Deus te abençoe. De repente aparece uma notícia de óbito. Ai, meus sentimentos. Parabéns, meus sentimentos. Fica um monte de mensagem. Meus parabéns, meus sentimentos. Direto das vezes. Alguém faleceu, e já costumeiramente, até os evangélicos, meus sentimentos, minhas condolências. Sim? Você já fez isso? Eu falei.
Infelizmente, os evangélicos estão andando lado a lado com os mundanos, nesse quesito, na hora da morte, no funeral. Sabia? Inclusive, eu vou no funeral de católico, crente, qualquer um budista, é a mesma coisa. É só choradeira, só tristeza. Alguns nem são tão tristes, mas fingem que estão tristes. Entendeu? Sim? Sim? Uhum. Mas esse cenário, Marcos, não bate com o que a Bíblia ensina. Nós temos que ficar com a Bíblia. Tá certo? Por isso eu estou compartilhando com vocês hoje esse tema, para que vocês entendam, creiam e vivam o que a Bíblia diz, e não o que o mundo quer colocar em você. É sobre a morte física. Você tem que jogar fora os conceitos mundanos e beber a verdade de Cristo. Só quem não conhece a cruz de Cristo continua tendo mentalidade de tristeza na hora da morte física. A cruz muda completamente o seu panorama. Você passa a encarar a morte de outra maneira após a cruz. Esse capítulo 15 começa assim, falando: por ele também sois salvos. Está escrito aí no começo? Por ele também sois? 1 Coríntios 15, versículo 2. Encontraram? Sim. Por ele também sois? Esse evangelho está falando de salvação. E você tem que ser salvo, porque isso é que vai mudar a sua mentalidade, o seu conceito, a sua filosofia a respeito da morte física. Por que muitos crentes ainda têm esse tipo de sentimento, condolência, não sei o que, tristeza, tal? Por quê? Porque ainda não conhecem a salvação. O mundo evangélico está perdido, e você vê provas disso lá no funeral, Arthur. Só o evangelho que salva. Muda uma igreja nesses momentos de funeral. Os salvos não têm medo da morte. Amém? Amém. Mas você está só. Mas tem medo do quê? Eu não tenho medo da morte. Eu não estou falando porque eu estou pregando. Eu estou falando sinceramente, eu não tenho medo da morte. Por quê? Porque eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu vou para o céu. Jesus falou assim: ainda que morram, viverão. Ué, Jesus falou, nunca falado, meu irmão. A palavra de Jesus nunca cai por terra. Olha o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 28. João 10, 28. Jesus disse, então creia. Jesus falou: eu, quem? Jesus, eu lhes dou a vida eterna. O que Jesus falou aqui? Se Ele dá a vida eterna, você tem o quê? A vida eterna. Quem morre tem a vida eterna? Jamais. Vocês estão vendo a palavra de Jesus com convicção? Nunca vão perecer, nunca vão morrer, jamais perecerão, Jesus está dizendo. Se Ele falou, eu não vou perecer, eu não vou morrer, porque Ele falou. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é o Todo-Poderoso, meu irmão. Que medo você vai ter com Jesus? Hein, Ivone? Nenhum. Oh, glória. Esse é o teu Senhor, é o Senhor dessa igreja. E Ele está falando com você hoje. Seguro de vida total. Não é esses aí, não. Segurança. Aleluia.
é o Todo-Poderoso que está falando. Esse é o Evangelho, tá? Evangelho é segurança, é convicção. Muitos não têm convicção da salvação porque não estão recebendo o verdadeiro Evangelho, sabia? Está se pregando muitas coisas deste mundo, sucesso neste mundo, glória neste mundo, poder neste mundo. Cuidado! Se a pregação é para você, para este mundo, você é uma pessoa infeliz, sabia? Primeira Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, esse texto que nós estamos hoje, começa falando assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, 2 pontos, que Cristo morreu, sublinha, morreu. Aí, refere-se à cruz. Cristo morreu. Paulo está explicando, definindo o que é Evangelho. E a primeira coisa que ele usa é a cruz, é a morte de Jesus. Pelos nossos pecados, vírgula, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Segunda coisa deste Evangelho que funciona, sepultado. Sublinha isso aí. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressuscitou é a terceira coisa do Evangelho, é o tripé do Evangelho. Se você não ouvir a pregação do Evangelho tendo essas 3 coisas, não é Evangelho de Cristo. Paulo está dando um resumo do Evangelho. Ele está falando nesse capítulo sobre a morte, mas antes ele começa com o Evangelho. Por isso, mais adiante, ele zomba da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Quem tem o Evangelho não tem mais medo da morte. E a igreja precisa conhecer este Evangelho da Bíblia, este Evangelho que Paulo pregou, este Evangelho que é Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressurreto dentre os mortos. E tudo isso aqui, Maísa, está respaldado, alicerçado, baseado nas Escrituras. Aqui, esses 2 versículos falam segundo as Escrituras por 2 vezes. Pegaram aí? Encontramos? Não segundo as pregações emocionais de homens por aí. É segundo a Escritura. Eu não estou falando da minha experiência, estou falando da palavra de Deus agora. Vocês estão vendo? Isso é Evangelho. O pastor não tem direito de ficar inventando coisas, ele tem que pregar a palavra de Deus. Somente aqueles que receberam a revelação do alto quanto à sua inclusão na morte, sepultamento e ressurreição com Cristo conhecem o Evangelho que salva. Conhece, vive e não tem medo da morte, porque este Evangelho que Paulo pregava é o Evangelho que traz vida e imortalidade ao homem. Olha lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Segunda Timóteo 1:10. Vamos ler. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, vírgula, mediante o Evangelho. O Evangelho de Cristo traz à luz a vida e a imortalidade. Por isso nós não temos medo da morte, porque o Evangelho de Cristo nos trouxe vida e imortalidade. Não há razão para temer a morte. Quando se fala de morte na Bíblia, fala-se de cruz. Por
isso, quando uma igreja não prega a cruz, ou quando os crentes rejeitam a mensagem da cruz, eles continuam com medo da morte. Somente a nossa morte em Cristo nos conduz a vencer a medonha morte que assola a humanidade. Há uma morte que muitos não conhecem e que esta igreja conhece, é a morte juntamente com Cristo na cruz. Essa morte é o segredo para vencer a morte, o medo da morte. A morte juntamente com Cristo é o único antídoto contra a morte eterna. Uma igreja crucificada é uma igreja que já venceu a morte quando morreu na cruz com o Senhor Jesus. Por isso, 1 Coríntios 15, versículo 3, fala sobre a morte. Fala aí, você sublinhou a morte? O Evangelho começa com a morte. Estranho, né? O Evangelho começa com a morte. O mundo não quer saber da morte. Mas começa com a morte aí, está aí, versículo 3. Por quê? Porque é por ela, por meio dela, que nós obtemos vida. Se não morrer, não nasce. Primeiro tem que morrer, para depois nascer. Primeiro a morte, depois a ressurreição e a vida eterna. A cruz é a porta estreita da salvação, e a vida crucificada é o caminho apertado que nos conduz à salvação. A cruz está muito juntinha daquele que está indo para o céu. A cruz está presente na vida daquele que é salvo. Bom, o Evangelho, segundo nós estamos vendo aqui, na sua primeira página estampa a morte de Cristo. Sim? Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Se pularmos essa página, irmão Devaneio, nunca vamos entender o Evangelho. Nunca. Se deixamos a cruz de lado, mas cegueira total, perdição. Por isso essa igreja prega a mensagem da cruz, Claudião. Para que haja salvação, Claudião, para que haja salvação. Ó, chegou ali mais. Se não pregarmos a mensagem da cruz, formaremos um povo ignorante quanto à necessidade da nossa inclusão na morte e ressurreição com Cristo. Um povo cheio de medo, de receio. O pastor fala, quem vai para o céu? Alguns querem levantar, mas tem medo, tem vergonha. Rapaz, você tem que ter convicção total. Se me perguntar se vai para o céu, eu vou, eu disse vou. Logo estou lá, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. O sepultamento, a segunda página do Evangelho, é a prova da morte. Você vai se sepultar vivo? Não, só sepulta o morto. Se morreu, vai sepultar. Vai ser sepultado. Ô glória. Amém? Jesus morreu? Foi sepultado? Quem sepultou? Olha lá, João 19, 38 a 42, essa mulher, não, mas José de Arimateia e Nicodemos foram pedir o corpo de Jesus para Pilatos para colocar num túmulo novo. Vocês lembram disso? Evangelho de João, capítulo 19, depois você vê na sua casa, tá bom? Jesus foi sepultado? Sim. Colocaram uma grande pedra? Sim. Estava lá no sepulcro? Sim. Por quê? Porque ele morreu na cruz. Sim? Sim. Só é sepultado quem? Morre. E se não morrer? Não, melhor não. Melhor não. Você pode crer, porque a Bíblia fala. Muitos crentes não sabem que a Bíblia fala que nós morremos com Cristo naquela cruz. A cruz não foi somente a morte de Cristo pelos nossos pecados, foi também a nossa morte com Ele para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos ler? Se a Bíblia fala, creia nela. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo e inclusão.
Ali nós somos incluídos da sua morte, e lá dentro em Cristo, quando Ele foi sepultado, nós também fomos sepultados juntamente com Ele, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós temos nossa de vida. É a segunda página que você não pode pular. O sepultamento com Cristo. Porque você estava incluído na sua morte, você foi também incluído no seu sepultamento e também incluído na sua ressurreição. Eita glória! Jesus fez tudo por nós. Nos atraiu, nos incluiu, nos fez morrer com Ele, ser sepultado com Ele, ressuscitado com Ele, e com Ele viveremos para sempre na glória. Tudo em Cristo, nada fora de Cristo. Nele tudo subsiste. Eu gosto desse verso que nós acabamos de ler. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Eita, que maravilha! Isso é tremendo. Isso é notícia de primeira grandeza. É isso que o mundo precisa ouvir, gente. Este é o Evangelho que salva. Para completar o jornalzão, a terceira e última página, capítulo 15, versículo 4, fala sobre a ressurreição. Pouco se fala no devaneio sobre a ressurreição, por quê? Porque pouco se fala sobre a cruz e o sepultamento. Porque a primeira e a segunda parte. Aí não tem jeito, né? Aí não funciona. Você tem ouvido por aí pregações sobre a ressurreição? O tempo todo? Até se ouve alguma coisa, pastor, mas não dessa profundidade. Não se fala a primeira e a segunda parte. Então. Só querem a ressurreição. Exato. Exatamente, né? Poucos vivem a poderosa vida ressurreta em Cristo, porque poucos vivem a vida crucificada. Você tem ouvido que existe uma vida para cristão, uma vida poderosa, a vida da ressurreição. Filipenses 3:10. Essa vida lá então, eu quero viver até a vinda de Cristo, o poder da ressurreição. O Cristo ressurreto vivendo em mim poderosamente. Oh, coisa maravilhosa! Aquele que vive a vida da ressurreição venceu a morte e não tem medinho algum ali. Eu estou começando a experimentar isso, sabe? Por isso que eu não tenho mais medo da morte. Por quê? Porque o poder da vida ressurreta está em mim. Cristo vive em mim. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Tudo cruz no mundo é cruz que nos leva a uma vida de poder na ressurreição, a vida poderosa ressurreta de Cristo em nós. Somente aquele que foi crucificado com Cristo tem o privilégio e a alegria de poder viver a vida ressurreta, o poder da vida ressurreta. Jesus disse em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ordem, e a igreja tem que cumprir essa ordem, tá? Se você não está evangelizando, você está desobedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que ir e pregar a morte, ou seja, a cruz, o sepultamento e a ressurreição. Agora que você está conhecendo, tá bom? Então vocês doisinhos aí, ó, vocês meninos aí, prestem atenção, tá bom? Sabe por quê, Mateus? Porque essas palavras vão transformar a vida de vocês, tá? E também é porque o Senhor está falando e Ele merece todo o respeito. É assim, Marcos, que os pecadores perdidos, inclusive crentes,
vão ser salvos quando nós começamos a pregar o Evangelho, que tem a cruz, a morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Tá? Eu sei que hoje, muitos estão pregando experiências, testemunhos mirabolantes, extasiantes, de arrepiar. Gente, não é Evangelho. Cuidado com as pregações que as pessoas gostam. Não fica na internet procurando coisas por aí. Não vai mudar a sua vida. Não deixe sua mente encher de coisas esquisitas que estão sendo postadas por aí. Tem muita coisa ali, não vale a pena. Não gaste tempo vendo coisas na internet. Leia a palavra. O povo gosta dessas coisas aí, mas não salva. Eu gosto do Evangelho, porque me dá convicção da salvação eterna. E olha, o verdadeiro cristão, além, cada dia mais, ele quer lá em cima. Ele pensa nas coisas lá de cima. Ele busca as coisas do alto, Colossenses 3. Essa é uma das provas que você é um verdadeiro cristão. Ó, lá em cima, não por aqui. O crente que funciona muita coisa aqui neste mundo, não está olhando para cima. Por isso que eu falo, perca tempo. Tá? Porque eu quero que você esteja pensando nas coisas do alto. Tá bom? Não poste os seus grupinhos coisas que não vão edificar. Não poste. Se a Escritura afirma que fomos sepultados em sua morte, creia. Isso é Romanos 6,3. Nós fomos incluídos, batizados, imersos na morte de Cristo. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, é uma coisa tão óbvia para o cristão, para o Evangelho, que nós somos imersos, morremos juntamente com Cristo naquela cruz. Mas quantas igrejas estão pregando a inclusão na morte de Cristo hoje no nosso Brasil? Quantas? A maioria? Não. Mas é uma coisa óbvia, vai. E nós ficamos décadas sem saber. O Senhor disse que nos atrairia para si na crucificação, e Ele assim o fez. João 12,32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Este, ali, é o Evangelho simples, verdadeiro, de Cristo, que a igreja precisa anunciar. Se você receber, se você retiver este Evangelho tal como está aqui, você será salvo. Versículos 1 e 2 de 1 Coríntios 15. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 1 e 2. Bom? O qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como o aprendei, a menos que tenha recebido o pão. Eu creio e serei fiel à palavra do Evangelho. Eu vou segurar para mim exatamente essa palavra do Evangelho. Não vou acrescentar e nem retirar nada. Eu creio exatamente naquilo que está escrito. E eu serei salvo. Bora nessa? Amém? Você pode dizer amém? Amém. Concorda? Amém. Só a Escritura. Só Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos para o céu. Vamos? Feche seus olhos.